Bom, então nós vamos falar aqui sobre esses três traços que são inerentes à vida de um líder cristão. Todo líder cristão, independente das demais características, o líder cristão, ou o obreiro, ou obreira, precisa ter dentro de si esses três traços de liderança, né? Na verdade, essas características que nós vamos ver aqui agora. Então, nós vamos ver os traços de liderança, as atitudes de uma pessoa que é líder e o comportamento de uma liderança. Então, nós vamos falar aqui sobre traços de liderança. É esperado que um líder com personalidade mais forte se imponha mais fácil e naturalmente sobre os seus liderados do que um que não tenha traços de personalidade tão incisivos. Os traços de liderança de que estamos falando são as características pessoais e espirituais que podem ser observadas em um líder, que elevam a qualidade de líder e que resultam na aceitação de forma natural e espontânea da sua liderança pelo grupo. As lideranças de um líder cristão podem ser divididas em dois grupos: as características pessoais de um líder. O uso da expressão características pessoais não exclui o fato de que todas estas características são inteiramente bíblicas, pois somos a imagem moral e semelhança pessoal de Deus. Dentre essas características pessoais que todo líder deve apresentar, citamos as mais frequentemente mencionadas nos livros que tratam do assunto, a saber, empatia, que é a habilidade de se imaginar na situação e circunstâncias de uma pessoa para sentir o que ela está sentindo naquela situação e circunstâncias. Podemos então dizer que empatia é a capacidade que o líder deve ter de se colocar na posição do seu liderado, como o objetivo de se ver e sentir as coisas do ponto de vista dele. Cultivando essas características, o líder tem a oportunidade de pensar e sentir como seu liderado, e desta forma consegue entender as suas motivações, suas ações e suas reações. Um líder empático pensa primeiro no seu liderado, antes de falar, agir ou tomar qualquer decisão. Esta característica está em conformidade com esses textos que nós estamos vendo aqui, Lucas 6,31 e os demais. Então, tem líder que é mais explosivo, tem líder que tem traços diferentes, porque nós somos seres humanos e cada ser humano tem atributos que são únicos dessa pessoa. Eu não sou igual ao pastor Paulo não é igual a nenhum de vocês que estão aqui. Mas todo líder precisa ter esses traços de liderança. E normalmente existem os líderes que são líderes natos, essas pessoas já nascem com esse traço de liderança, e tem pessoas que elas conseguem adquirir essa habilidade de liderança com o passar do tempo. Então, quem que é o líder nato? É aquele que desde pequeno ele tem essa facilidade de se destacar no meio do grupo. Aí você vê o menino, tá lá 20 meninos jogando bola, mas todo mundo presta atenção em um determinado, ele consegue atrair a atenção para si. Ele toma as decisões, é ele que decide quanto que vai acabar o jogo, é ele que decide as regras do jogo. Por quê? Porque ele já nasce com esse traço de liderança. E aí você vai ver tudo que essa pessoa faz desde pequeno, ela tem a facilidade de se destacar muito facilmente e se colocar na posição de líder. Ela entra numa empresa e com pouco tempo de empresa, ela começa a se destacar com a posição de liderança, porque existem pessoas que nascem com esse traço, né, de ser líder, e tem pessoas que não nasceram,
mas com o passar do tempo, elas começam a desenvolver esse traço de liderança. Eu acredito que aqui nós temos esses dois grupos de pessoas, pessoas que já nasceram com esse traço de liderança e pessoas que, com o passar do tempo, desenvolveram. E ainda eu posso citar um terceiro grupo, que não nasceram e que ainda não desenvolveram, mas que podem, a partir de agora, começar a desenvolver esse traço de liderança. Por quê? Porque isso é conditio sine qua non, né? Uma condição que ela não pode faltar na vida de um líder. O líder ele precisa ter uma posição de liderança, né? Como foi dito aqui, o líder é aquele que ele não é um ditador, mas o líder ele precisa se impor como líder, porque o líder é o que faz uma embarcação andar. Imaginemos aqui o pastor Paulo sem esse traço de liderança. Já pensou se o pastor Paulo não tivesse direção? Um fazia uma coisa, outro outra, e isso ia virar uma bagunça e a igreja não iria avançar. Mas é justamente o traço de liderança que faz com que aquele que está na frente da embarcação, ele dê a direção e os liderados apenas eles acompanham, né? Então, todo líder precisa ter, dentre esses traços de liderança, essa facilidade de se destacar, de impor a sua visão, para que os liderados sejam agraciados pelos benefícios de uma liderança bem-sucedida. E aí nós vimos aqui ele falando sobre a empatia, porque o líder ele precisa ter essa empatia. O líder ele não pode tomar decisões pensando única e exclusivamente no seu eu, né? O pastor não pode tomar decisões na igreja, e ele não faz isso, graças a Deus, por isso que essa igreja está de pé, pensando única e exclusivamente nele. O líder de jovens, das irmãs, toda a liderança que toma uma decisão pensando única e exclusivamente no seu próprio eu, essa pessoa ela está colocando todo o projeto em perigo. E quando um líder ele perde essa posição de liderança diante dos seus liderados, eu sou sincero a dizer, a melhor coisa que ele tem a fazer é passar o bastão para outro, porque se eu perco a minha autoridade como liderança, os liderados eles não vão seguir a direção, eles não vão me respeitar como líder, e tudo isso às vezes é porque eu não tive a empatia, eu não tive essa facilidade de entender como é que os liderados estavam se sentindo com a forma com que eu estou me impondo. Então, a empatia é uma das características do traço da liderança. Vamos lá, continuar. Tenacidade. Um verdadeiro líder sabe fixar metas e objetivos desafiadores, porém realistas. Planejar as estratégias e definir as táticas para alcançá-los e se esforçar perseverantemente por concretizá-los. A tenacidade é a capacidade que o líder deve ter de perseguir os objetivos estabelecidos insistentemente, sem nunca desistir, até realizá-los. O líder deve estabelecer alvos para si mesmo e para a sua equipe, em conformidade com os propósitos fixados por Deus em seu plano. Então, o líder ele não pode ser aquela pessoa que tem uma inconstância, né? Ele coloca um objetivo, mas quando chega no meio do caminho, ele acaba abandonando os objetivos. Não, o líder é aquele que ele é assíduo, e quando ele coloca uma meta para um grupo, ele coloca um objetivo a ser definido, ele só para quando o objetivo é alcançado. Isso aqui é tema de palestra até para network, né? Para um mundo corporativo. Imagine uma empresa que o líder ele coloca uma diretriz. O Marcelo tem papel de liderança na empresa lá que nós trabalhamos. Eu imagino o Marcelo colocando lá para
para a sua equipe lá da área de TI um objetivo, e quando chegar no meio do caminho, o Marcelo, deixa de lado, porque não vai dar em nada. Nunca vai se alcançar o objetivo. Mas todo líder, ele tem ou precisa ter essa capacidade de colocar metas alcançáveis, né? Porque tem que ter essa realidade, tem que se colocar metas alcançáveis que não faça a pessoa desistir. Porque eu já trabalhei em empresas, por exemplo, com equipes comerciais, que o gerente, o diretor comercial colocava uma meta impossível de alcançar. Qual que é o sentimento que os vendedores já tinham? Não é impossível alcançar isso. Então não se coloca a força, porque sabe que não vai alcançar. Agora, quando você coloca uma meta, um objetivo que ele é perceptível, que ele é coerente e que nós vamos conseguir alcançar, a equipe ela coloca toda a sua força e ela vai até o fim. E o líder na igreja também é assim. Imagine, eu dirigi uma igreja que nós tínhamos meta. A meta não era dinheiro, tá? Mas a meta era almas, né? Todo batismo. Nós tínhamos 3 batismos por ano e todo dirigente de congregação tinha uma meta de acordo com a estrutura da sua congregação. Até o batismo você tem que trazer 4, 10, 20 almas. E o pastor ele tinha que trabalhar junto com a sua liderança e o grupo de evangelismo para que quando chegasse o dia do batismo, quando chegasse a reunião lá para apresentar o nome das pessoas, para passar pelo curso batismal, o líder da congregação ele tinha que falar: pastor, eu tenho tantos batizantes, aqui está o nome. E quando não tinha essa tenacidade, e quando o dirigente de congregação, ele por muito tempo não conseguia levar nenhuma alma para o batismo, pastor, mora 3 ruas aqui abaixo, só perguntar para ele. Tem até a irmã Doraci que conhece esse pastor. Não está trazendo alma, então esse pastor, seu ministério deve ter algum problema aí, vamos trocar. E é interessante, pastor Paulo, que às vezes troca o dirigente e a igreja começa a crescer, porque o pastor Paulo ele fala bastante isso. Tem pessoa que prega muito bem, mas dá uma igreja na mão dessa pessoa, ela destrói, né? Acaba com a igreja, porque está na vocação errada. Então o líder precisa ter isso, ter objetivos e ser firme, ter essa tenacidade, essa constância para que o objetivo se cumpra. Então, desde o líder dos adolescentes, das crianças, os jovens, o grupo das irmãs de oração, quando você colocar um objetivo para os seus liderados, que vocês coloquem objetivos que eles consigam alcançar. É a mesma coisa as irmãs que lideram a criança, colocar: olha, nessa semana vocês vão estudar sobre a hermenêutica, sobre a exegese, sobre a homilética, e tem que trazer para nós aqui no domingo. As crianças vão falar: essa tia está bebendo, o que é isso? Hermenêutica, homilética, exegese? O que é isso, tia? Então tem que ter essa coerência no que nós vamos colocar para o nosso liderado. E isso precisa estar intrínseco na personalidade de um líder. Ok? Até aqui? Vamos lá, competência. É uma das características mais indispensáveis num líder. É indispensável porque uma das funções do líder é dar orientações claras e precisas a respeito das tarefas que ele entrega aos seus liderados. A competência está intimamente ligada ao conhecimento dos assuntos e matérias relacionadas com a área em que o líder atua. Quem não sabe fazer, não sabe comandar. Por isso, é indispensável que alguém, sendo líder em qualquer atividade humana, tenha domínio do que se relaciona com o conhecimento daquela área específica, seja num ponto de vista teórico, seja num ponto de vista prático.
Então, o que era essa competência? Nós ouvimos lá, né, Marcelo, muito lá, falta de competência. Imagine você em uma função que você não tem competência. O que é essa competência? É a capacidade de fazer. Por que eu estou falando aqui hoje com vocês essa manhã? Porque os meus pastores enxergaram em mim essa capacidade de eu conseguir transmitir para vocês o conhecimento que nós adquirimos durante esses anos que passamos. E imaginemos a professora, né, Ellen, você ministrando lá uma aula para os seus alunos e o professor e o aluno perguntar, porque o aluno pergunta, e você não ter a capacidade de sanar a dúvida. Então, o líder, ele precisa ter essa capacidade, conhecimento. E em se tratando de obreiros, não tem como ser obreiro sem conhecer o manual do crente, que é a palavra de Deus. É duro, mas infelizmente tem muita gente que está fazendo funções de liderança, mas não tem um mínimo de capacidade, de competência, que eu quero aqui falar, de conhecimento do Deus que você serve. E aí, às vezes, nós somos colocados na parede, e se nós não tivermos conhecimento para sobressair diante das questões que o mundo se coloca a nós estamos perdidos. Eu estava até conversando com o pastor ali ontem. Eu fui no aniversário de uma prima minha, familiares meus, que eu não via há mais de 10 anos. E a minha família, eu já contei aqui para algumas pessoas da minha família, é uma família que não tem nada a ver comigo. É uma família totalmente perdida. Tanto que eu fiquei o dia inteiro lá, com aquele som de funk no ouvido, né? Mas estava lá, e eu perguntando para Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus me falou, calma que você vai ver o que está fazendo aqui. Primeiro, estava comungando com meus familiares, né? E eles ficaram muito felizes, porque eu nunca, desde que eu aceitei a Cristo, eu não só via eles em velório, parece que, né, a gente só vê familiar em velório, e eu estava lá, e aí de repente começou a chegar, a minha família tem de tudo, tem ladrão, tem traficante, tem gay, tem lésbica, tudo de ruim que vocês possam imaginar, está tudo na minha família lá. E minha mãe ficou muito feliz, porque ela fazia tempo que ela não via irmãos dela, né? E nós estávamos lá. Aí quando chegou a noite, começou a chegar mais pessoas, e chegou uma senhora, mora aqui próximo, que ela é lésbica, a filha dela é lésbica, casada com uma prima minha, só para vocês entenderem o mistério. E aí eu estou sentado lá em cima, estou vendo que eles estão lá fumando narguilé lá na ponta da piscina à noite, e eu estou vendo a menina apontando para mim. Falei, meu Deus, deve estar falando que eu sou pastor, né? E aí eu falei, Deus falou, vai lá no meio deles. Eu sentei no meio lá. Ela falou, tudo bem, você que é primo da Daniela, Daniela eles chamam de Daniel, olha o negócio. Pessoa, você é pastor, né? Eu estou vendo que você é diferente, que você não está de terno. E ela falou, eu posso falar com você? A mãe, pode. Aí nós distanciamos, ela falou assim, olha, está acontecendo umas coisas muito estranhas comigo. Porque eu acordo de manhã e às vezes eu acordo meia atribulada, e aí eu começo a procurar na rádio e coloco na rádio evangélica. E eu ouço muitos louvores, mas eu não entendo, ela até falou uma palavra, eu não entendo nada do que está falando lá. Mas eu estou sentindo que Deus está me chamando. A minha filha, eu tenho uma filha que ela é evangélica. Só que o pastor dela não vem na minha casa, porque ele fala que o que eu pratico é uma abominação aos olhos de Deus. E eu estou vendo que você é diferente. Onde é a sua igreja? Aí eu falei, ela falou, nossa, do lado da minha casa. Ela falou, mas lá na sua igreja vocês não criticam, não. Eu posso ir lá do jeito que eu estou, porque ela é vestida de oferta. Ó, se você for lá, você vai ser abençoado, porque lá a gente ama esse pessoal assim. Ó. Você pode ir do jeito que você quiser,
não tem problema, o meu pastor é uma bênção. Ela pegou meu WhatsApp, pegou o endereço e ela prometeu de vir à igreja. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes, sem pregar, a nossa atitude, sabendo se portar no meio deste cenário, a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Agora imagine se essa mulher me chamasse para conversar e eu todo sem conhecimento, todo então eu vou conversar com essa mulher nada, o que essa mulher quer comigo à noite aqui nessa chácara, será que vai acontecer? Mas a gente precisa estar preparado para essas coisas, porque nós somos chamados não para viver dentro desse quadrante aqui do templo. O obreiro especialmente foi chamado para impactar o mundo lá fora. Eu estou falando aqui com dezenas de pessoas que Deus chamou, porque Deus chama todo mundo, certo? Mas Deus chama e alguns Ele escolhe a dedo. Por isso que Ele fala, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E eu quero dar uma notícia para vocês aqui nessa manhã. Vocês sabiam que diante de milhares e milhares de pessoas que foram chamadas, Deus escolheu a mim e a você para ganharmos o mundo lá fora através da pregação do Evangelho? Através do nosso testemunho de vida, através da nossa maneira de se portar como obreiro, como líder. E nós muitas vezes estamos jogando esta oportunidade fora, Lu, porque nós queremos ser, como o pastor Paulo fala, o crentão, e na verdade não é nada disso. Nós devemos ser o máximo possível próximo dessas pessoas. Eu falei para essa senhora, você acha que se Jesus estivesse aqui na terra hoje, você acha que Jesus estaria onde? Lá na sinagoga ou no meio dos pecadores? Ela falou, pelo que eu li, Jesus andava no meio dos pecadores. Eu falei, por isso que eu estou aqui, porque Jesus me trouxe aqui para ministrar sobre a tua vida. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o obreiro precisa ser capaz. E um obreiro que tem essa competência, essa capacidade, ele não precisa estar de terno e gravata, ele não precisa estar apenas em cima do altar para pregar, não, pelo contrário, se você estiver na faculdade, Deus vai te usar para impactar vidas na faculdade. Se você estiver no mercado, Deus vai te usar para impactar vidas no mercado. Eu admiro bastante a pastora Luzia e o pastor Paulo. No dia que nós fomos lá para a chácara, nós nos perdemos e paramos na casa de um pessoal lá. E antes de nós irmos embora, a pastora já falou, vamos orar, porque se nós viemos para aqui, é porque Deus nos trouxe aqui para orar pelas nossas vidas. E nós não saímos da casa daquele pessoal sem orar por eles. Isso é ter capacidade, isso é ser obreiro competente. O obreiro competente, ele tem uma visão tão afinada, aguçada, e ele entende que cada pessoa que cruza o nosso caminho, onde quer que nós estejamos, essas pessoas precisam sair de perto de nós com uma consciência dizendo, eu estive diante de um homem de Deus, eu estive diante de uma mulher de Deus. E aí eu faço uma pergunta, estamos preparados para isso? Vamos continuar. Estabilidade emocional. A palavra emoção vem do verbo mover e significa movimento para fora, sentido que impulsiona o homem a exteriorizar suas ações ou reações, a agir de determinada forma. Estabilidade emocional é a característica que um líder deve ter de permanecer sob controle, frio e calmo, diante das situações mais adversas ou naquelas ocasiões em que tudo parece dar errado. O verdadeiro líder não deve ser movido por emoções. Sua meta é o alvo estabelecido e sua motivação é o desejo de ver a meta estabelecida concretizada. Um líder que se deixa conduzir pelas emoções torna-se inconsequente nas suas decisões, nas suas orientações e na sua forma de agir, porque tem a sua capacidade de raciocínio
comprometida pelas emoções. Como podemos ver, essa característica está intimamente ligada à sociedade, à moderação, ao autodomínio, ao domínio próprio das emoções e, consequentemente, das decisões e dos atos. A estabilidade emocional é extremamente necessária e proveitosa ao líder, pois lhe confere uma conduta serena, manifestada através de reações firmes, mas pacíficas e bem pensadas. Um líder emocionalmente estável se destaca pela sua constância de ânimo e confiança em Deus. Então, aqui nós estamos falando agora da estabilidade emocional. Não tem nada mais desastroso do que você trabalhar com um líder que tem a sua vida emocional, as suas emoções desestruturadas. Porque um líder que ele está com o seu emocional abalado, ele toma decisões motivadas pela emoção, ele compromete todo o trabalho de uma igreja por causa das suas emoções e etc. Então, por que o obreiro ele não pode ser um desequilibrado emocional? Porque uma pessoa que ela tem o seu equilíbrio emocional comprometido faz muita besteira. E isso é só você olhar no seu cotidiano. Você conhece pessoas que têm o seu emocional totalmente desestruturado? Essa pessoa ela estoura facilmente. Aonde a gente trabalha, nós temos essa diversidade de pessoas. E tem uma pessoa lá que eu até brinco com ela, eu chamo ela de Pitilde. É muito engraçado. Gente, ela se estoura muito fácil. Né? Falou, ela já levanta e começa a sapatear e vai no banheiro. E isso tudo são traços de uma pessoa que precisa controlar as suas emoções. Imagine um obreiro, o pastor Paulo desestruturado. Imagine um pastor emocionalmente abalado. Aí o pastor fala: Marcelo, tem como você vir no culto? Vamos supor que fosse ontem. Eu quero que você venha para o culto hoje, pastor, mas eu marquei um compromisso com a família e contar. Eu sou o pastor dessa igreja, então você está fora do meu ministério. Do nada, assim, fácil. Você está fora. Né? Teu irmão, obreiro, diácono, o que você está fazendo? Sai daí, vai. Olha, senta, você não serve para servir. Senta aí e fica quietinho. Um líder desestruturado, ele nunca vai conseguir alcançar ovelhas para o seu rebanho. Por quê? Porque da mesma forma que ele ganha, ele espanta. E tem muita gente desestruturada emocionalmente. E isso revela que essa pessoa precisa um pouco mais do fruto do Espírito. Porque uma das partes, porque não é os frutos do Espírito, tá? Se você ler a Bíblia fala o fruto do Espírito. Não existe os frutos. O fruto é como um cacho de uva da videira que tem várias uvas, certo? É um fruto. Então, o fruto do Espírito, uma pessoa que tem o fruto do Espírito, ela obrigatoriamente ela tem que ter aquelas 9 características que nós vamos relembrá-las agora, porque talvez faz tempo que você não leia e você até se esqueceu. Então vamos abrir lá em Gálatas capítulo 5. Verso 22. Talvez, vamos ver, será que tem alguma Bíblia aí que está falando os frutos? Gálatas, lá no Novo Testamento, você vai abrir Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Depois de 2 Coríntios, antes de Efésios, Gálatas capítulo 5, verso 22.
Gálatas 5:22. Tem alguma Bíblia aí que está falando os frutos? O fruto. Por quê? Porque não tem como você falar que tem o fruto do Espírito, você tem uma coisa e não tem outra. Quem tem o fruto do Espírito tem intrínseco dentro das suas características, da sua personalidade, essas 9 características que nós vamos ler aqui agora. Vamos lá. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ok? Algumas Bíblias, ao invés de falar temperança, fala domínio próprio, que é essa estabilidade aqui emocional. Então, se porventura nessa manhã eu falo com alguém que tem essa dificuldade de se controlar emocionalmente, eu, como médico, vou receitar algo para você. E a receita é Gálatas 5:22. Busque o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito vai te dar a você essa condição para que você seja uma pessoa que tenha esse controle emocional estabilizado. Isso não quer dizer que você nunca vai será, tá? Isso não quer dizer que você vai virar um santo, que a pessoa vai dar 30 tapas na tua cara e você vai ficar assim, Tem o fruto do Espírito, nada vai tirar minha paz. Não. Mas também não é aquela pessoa que só levantou a mão, você já está dando um karatê, né? Pisou no seu pé, principalmente no trânsito, né? O trânsito, ele tem essa... Eu entendo muitas vezes que o trânsito é um agente do inimigo para nos testar. A pastora já deu glória aqui. Mas é complicado mesmo. Aí o atribulado entra na sua frente, você vai, bênção, vai para a glória. Exatamente. Olha que tranca a rua, como é que pode, né? Mas é justamente assim que nós somos treinados. Porque tem gente que fala assim: Deus, eu preciso muito de ter paciência. Como é que Deus vai treinar a sua paciência? Colocando o tribulado do seu lado para te atentar. Porque é assim que você treina a sua paciência. É verdade. Deus tirar as provas da nossa vida. Nós nunca podemos orar, irmãos, pedindo: Deus, a prova da minha vida. Não, Senhor, me ensina a passar. Me dá, Senhor, sabedoria e graça para que eu possa vencer essa luta. Ali nós vamos sair sarado, porque a gente vai adquirir o quê? Experiência. Porque vai vir de novo. E eu não vou agir da maneira que eu agi da primeira vez, porque eu aprendi a lição. Se nós estivermos realmente voltados dentro da palavra de Deus, você vai respirar fundo. É difícil? Eu sei que é difícil. Nós somos seres humanos. Mas a nossa mente tem que estar, nós temos que ter a mente de Cristo. Como você falou, ninguém vai ficar parado lá e deixar o povo fazer o que quer. Não é isso. Mas você vai ter que ter sabedoria para sair dessa situação. Porque nós somos afrontados todos os dias. Nós somos entregues à morte todos os dias. Né? Lá no meu trabalho eu sou afrontada. Eu sou afrontada também. Né? Eu respiro fundo. Falei: Jesus, me dá sabedoria. E o dia que eu abro a boca, gente, para responder, eu me dou mal. Sabia? Já aconteceu isso comigo? De eu querer me defender e me dar mal. Falei: Deus, não era para mim ter falado nada, era para ficar quieto, porque o Senhor vai agir a meu favor. Então, irmãos, é muito forte essa palavra aqui, sobre o fruto do Espírito, né? E hoje a gente quase não vê mais. As pessoas não estão nem aí, um matando o outro na rua, no trânsito, não pode nem olhar. Né? Uma vez, eu e o pastor Paulo, nós estávamos indo para a cidade, vou contar isso aqui rapidinho, fui aqui na Jacuí. A gente entrou e um cara entrou no não sei como é, no cruzamento, né? O cara entrou na frente com tudo. Pronto, aí... Imagina o que eu falei para ele. Aí o que aconteceu? O cara começou a seguir a gente. Quando a gente estava lá em cima já... E eu chamando o cara para briga.
ali na Jacuí, ali, porque eu ando freando, eu não dirijo, mas eu ando freando, tem um freio do meu lado também, né? Quando chegou ali na subidinha da Jacuí, depois do Davó, o cara ficou do nosso lado. Pronto, eu gelei, né? Falei, meu Deus, e agora, né? Falei, bem, pelo amor de Deus, entra aqui nessa rua, entra nessa rua, né? Porque o cara queria briga, e você está armado, irmão. Se o cara está armado, ele vai matar a gente. Vale a pena? Ou mata eu, ou mata ele? Vai valer a pena aquela ira? Não vai, né? E na mesma hora, graças a Deus, que Deus iluminou a mente do pastor Paulo, ele entrou numa rua e a gente saiu de perto daquela pessoa. Mas o cara seguiu nós. Resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. E ele fugiu. Mas a gente cortou um atalho, né? Porque o cara seguiu a gente até lá em cima, quase perto da penha. Viu? E ele parava do nosso lado, ele queria ver, ele queria olhar. Então o cara queria briga, o diabo usando a vida do rapaz ali, né? Para tirar a gente do sério, para fazer uma atrocidade ali. Então, esse versículo aqui do fruto, essa parte aqui é muito interessante, nós temos que buscar isso. E tudo começa em casa, né, pastor Marcelo? Porque as primeiras guerras nossas é lá dentro da nossa casa. As divisões. Começa lá, o diabo começa a trabalhar dentro da nossa casa. Porque a igreja é uma extensão da minha casa. A minha casa é uma extensão da igreja. Né? Você falou a semana passada, né? Como nós estamos levando a Adunte por aí. Como que nós estamos nos comportando no nosso trabalho e principalmente dentro da nossa casa. Ontem tivemos um culto aqui abençoado, né? Deus usou muito a Amanda aqui ontem, que é a irmã do pastor Denis, ministrou muito ontem aqui para as mulheres. E muitas vezes nós vencemos as guerras, às vezes calados, somente com o nosso testemunho. Né? E na rua não é diferente. Nós temos que ter sabedoria, buscar em Deus. Quando é para falar, fala. Quando é para calar, cala. Né? Porque Deus, Ele dirige toda a nossa vida. Senão, quem está dirigindo a minha vida sou eu, se eu agir com as minhas próprias, o meu próprio impulso. É eu que estou dirigindo a minha vida, não é Deus que vive, não é Jesus que vive em mim. Né? Então, é muito importante isso, irmãs. Então, ore pelo pastor Paulo, viu? Quem dirige aqui? Quem dirige o carro aqui? Quem dirige o carro? Levanta a mão. Vocês sabem o que eu estou falando. Aí, Marcelo. Eu acho que a Michelle é calma. Eu olhando. Eu acho que a Michelle é calma. Pessoal, então olha aqui, já até sei, o ano que vem, a campanha da corrente de Obed-edom vai ser em prol dos motoristas da Adunte. Pronto, resolvemos o problema. Dirijo também. O nome da campanha vai ser Domingo da Direção de Deus. Oh, meu Deus do céu. Vamos continuar aqui. Senso de trabalho em equipe. Vocês são terríveis, né? Um verdadeiro líder tem consciência de que faz parte de uma equipe, em que os membros de sua equipe constituem um corpo. Ele sabe que existem interesses comuns do grupo, que suplantam as prioridades pessoais. Sabe também que estas prioridades maiores do grupo só serão alcançadas se todos na equipe estiverem efetivamente envolvidos e dispostos a alcançar os objetivos do grupo. Esta visão, aliada ao seu comprometimento com os interesses maiores do grupo, o leva a apreciar o trabalho com os membros da equipe e a facilitar o entrosamento de sua equipe com outras. Bom relacionamento interpessoal. Vamos parar aqui, eu sei que era o subtópico. Então, o senso de trabalho em equipe. Por que a igreja primitiva ela crescia de maneira estrondosa? E eu gosto muito de falar sobre isso, que a igreja primitiva
eles não tinham nem 1% dos recursos que nós temos hoje. Pedro não dirigia, exatamente. Hã? Cavalo, né? Exatamente. Exatamente. A igreja não tinha um templo como nós temos. Não tinha microfone. Olha que microfone bom. Aliás, o nosso som, todo pregador que vem aqui fala muito bem do nosso som, né? Era no gogó que eles gritavam lá a pregação. Não tinha ministério de louvor. Não tinha projetor. Não tinha essas cadeiras confortáveis que nós temos. Detalhe, não tinha o Alexandre para fazer os cartazes com as chamadas dos cultos. Não tinha sonoplasta. Eles só tinham eles e a fé deles. Mas eles conseguiam fazer com que a igreja crescesse todos os dias, e já lemos isso aqui. Todos os dias a igreja crescia. Sabe por quê? Porque eles trabalhavam em equipe. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, vocês verão dezenas de vezes a expressão em comum. Eles eram um só, era uma só alma, eles estavam reunidos. Isso fala da importância do trabalho em equipe, porque o líder, mesmo sendo obreiro, ele precisa entender que ele não é um chefe, ele é um líder. E o chefe manda, o líder delega. O chefe só aponta o caminho e deixa a equipe se virar. O líder não, ele é um exemplo, ele faz junto com a liderança. E o líder, por natureza, precisa saber trabalhar em equipe. E aí, às vezes, a gente faz uns processos seletivos e parece que é praxe do currículo. A pessoa coloca lá, facilidade de relacionamento interpessoal, facilidade de trabalho em equipe. Uma semana a pessoa já causou conflitos na empresa. Isso é facilidade de trabalho em equipe? Tem pessoa... Exatamente. Como o pastor fala, tem pessoa que eu quero trabalhar para o meu Senhor, quero dar trabalho para o pastor. Tem obreiro que, além de não trabalhar em equipe, causa conflitos dentro da igreja. É só você fazer uma análise corporal aqui da nossa congregação e você vai perceber que tem pessoas que vieram, já foram embora, mas vieram só para causar conflito, só para atrapalhar. Mas como essa igreja ela tem um dono, e o dono dessa igreja não é o pastor Paulo, não é a pastora Luzia, não sou eu. Como o dono dessa igreja é o Deus de Israel, Deus ele não permite com que o espírito de divisão e de confusão ele permaneça dentro dessa igreja. Se você observar e fazer uma retrospectiva, não vou nem falar de muito longe, de 3 anos para cá, quantas pessoas que estavam aqui e causavam esse tipo de problema, de situação, já não estão mais entre nós. Divisão. E como eu não tenho um compromisso com ninguém, eu tenho um compromisso com essa igreja, aí é só você olhar em volta. Pessoas que abriram igrejas aqui perto da gente e a igreja nem funciona mais, mas infelizmente não entendeu o que é o trabalho em equipe. E eu estou falando isso agora de uma maneira incisiva para que você não seja parte da rebelião, para que você não seja parte dos obreiros que dão trabalho. E nós não podemos ser presa vulnerável, porque o diabo ele trabalha muito nisso.
e quando ele encontra fragilidade num grupo, e como é que o inimigo trabalha para tentar distanciar esse trabalho em equipe? Ele só precisa só de duas pessoas que uma não vá com a cara da outra. Usar um exemplo aqui, eu e o Marcelo, a gente não se bate. Eu sou diácono, o Marcelo diácono. E aí, por algum motivo, eu acabo tendo um pouco mais de acessibilidade ao pastor do que o Marcelo. Aí o Marcelo tem amigos próximos que, coincidentemente, não gostam de mim. E aí eu também tenho amigos que não gostam do jeito do Marcelo. Nós já estamos falando de dois grupos formados dentro da igreja. Aí o grupo do Marcelo vai falar o seguinte, o pastor Paulo dá mais oportunidade para o Marcelo do que para o Marcelo Lenz. E aí o grupo do Marcelo daqui a pouquinho já está revoltado, não só contra mim, contra os pastores da igreja. Quando você menos esperar, está lá. Igreja do Evangelho Marcelo Lenz e da Silva. É o fermento. É assim. Duas pessoas é o suficiente para dividir uma igreja. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para que ao invés de nós nos reunirmos para acabar com a igreja, nós vamos nos reunir como uma equipe para fazer com que a Adunte ela cresça de forma madura, de forma coerente, de forma espiritual, a ponto do diabo ele não conseguir achar brecha para dividir a nossa igreja. Eu falo hoje aqui nessa manhã com obreiros, com obreiras e pessoas que têm atribuições que não foram dadas pelo pastor, foram dadas por Deus a você. E eu me dirijo a vocês dizendo: não permitam que o espírito de divisão te distancie dos ideais da liderança. Não permita que o espírito de fofoca atrapalhe o trabalho de vocês. Por quê? Porque nós somos chamados para um só propósito. Nós servimos o mesmo Deus. Nós não podemos permitir com que isso aconteça. Amém? Nós vamos fazer uma pausa aí, até um pouquinho antes hoje, né? De 5 minutos. E aí a gente já volta para concluirmos. Pessoal, vamos retomar? Se alguém pegou a apostila errada aí do Diogo, ele está requerendo aí os seus direitos. Alguém pegou a apostila do Diogo por engano? Ao invés de ler Diogo, leu Diácono e pensou que era sua. Nossa, que estranho, né? Esquisito, né? Confere aí a apostila de vocês. Vocês estão com a apostila de vocês? Ou o Diogo escreveu o nome dele errado? Vamos lá, bom relacionamento interpessoal. Outra característica do líder é a capacidade de se relacionar bem com os seus liderados, com seus pares e com outras lideranças. Todo líder verdadeiro se sente bem trabalhando ao lado de outros líderes ou com os membros da sua equipe. Não apenas isso, mas todo líder autêntico trabalha bem com a liderança intermediária entre ele e os líderes indicados por ele na sua equipe. O verdadeiro líder tem consciência de 3 fatos. A. Ele não é líder absoluto sobre todos. B. Como líder, deve
deve submissão e obediência à liderança que está acima dele. C. Deve respeito e cortesia aos líderes que estão abaixo do seu nível de liderança. Estas qualidades do líder criam no coração de cada liderado o desejo de submissão espontânea à sua liderança. É o princípio básico do reino de Deus. Este é o tipo de liderança ideal. Vale destacar que um líder cuja liderança foi imposta ao grupo não é um líder, é um ditador. Por outro lado, um líder cuja liderança gera no coração dos seus liderados apenas pavor ao invés de submissão espontânea, não é um líder, é um déspota, um tirano. Ok? Então, tem líderes que têm essa facilidade desse relacionamento interpessoal, mas tem líder que se acha o Deus, né, ou a deusa. Nós, principalmente, graças a Deus, nós não temos isso. Eu vejo a pastora está sempre andando, mas principalmente igrejas que a gente vai, que tem pastora, esposa de pastor, que ela acha que ela é a primeira dama da república, que ela acha que ela está lá para ser servida por todos. E a gente, é só vocês terem um olhar um pouco analítico que vocês conseguem enxergar isso na televisão. Em algumas igrejas que a gente vê na televisão, que é a esposa do pastor, ela é colocada lá como, né, como se fosse a rainha, né, da cocada, né? Então, o líder, pelo contrário, ele tem esse relacionamento interpessoal. Um dia desses eu estava conversando com a Michele sobre Salmo 52, verso 8, quando o salmista fala assim: eu sou como uma videira na casa de Deus. Uma das características da videira é que a videira ela não cresce muito. A videira ela tem o limite de crescimento até 2 metros de altura. E por que isso? Porque imagine que a videira ela seja muito frutífera, mas se ela for muito alta, isso dificulta com que a pessoa responsável pela colheita tenha acesso até lá em cima para retirar os frutos. Então é por isso que a oliveira ela cresce, mas não cresce muito, porque a oliveira ela é acessível para quem vai fazer as colheitas. Então todo obreiro, e o Salmo 52, Davi está falando de um obreiro. Ele está fazendo, na verdade, uma analogia, uma comparação entre o bom obreiro e o mau obreiro. E quando ele fala que o obreiro é como uma videira na casa de Deus, ele está dizendo que o obreiro ele tem que ter acessibilidade. Imagine um obreiro que se torna inacessível. E às vezes nós vemos isso com pastores. Acaba o culto, ele tem a portinha, né, pastor? Já sai lá por trás da portinha, ninguém consegue nem dar a paz do Senhor para ele. Ele já se tornou uma pessoa inacessível. E isso faz com que os frutos, ele pode até ter muito fruto, mas as pessoas não têm acesso a receber desse fruto dele. O que acontece com os frutos? Vai apodrecer. Então, o obreiro, ele é uma oliveira na casa de Deus, ele tem que ter esse senso de acessibilidade. As pessoas não podem ter medo de chegar perto de mim depois do culto. As pessoas não podem ter receio de ir tirar uma dúvida, de pedir uma oração para você depois do culto, porque se isso acontece, ou ela não acredita na sua liderança, ou você colocou uma barreira no meio, né, desse relacionamento interpessoal, e as pessoas têm medo de chegar perto de você. Então eu me sinto feliz nessa igreja, porque quando acaba o culto, e principalmente os jovens, eu tenho essa acessibilidade, os jovens gostam de conversar comigo. Isso mostra que eu não sou um obreiro inacessível, pelo contrário, a gente tem acesso, e o obreiro não pode ter essa dificuldade de relacionamento interpessoal.
as pessoas precisam ter esse prazer de estar do nosso lado. As pessoas elas têm que olhar para nós e olhar para nós com amor. Não, ele está lá porque foi colocado, porque ele é um tirano, né? E isso não pode acontecer. Pelo contrário, as pessoas têm que olhar para nós e ver que nós servimos a Cristo com amor, que nós trabalhamos com amor e que isso não faz de nós melhor do que os demais irmãos da igreja. Não é porque eu sou pastor, porque eu estou à frente de alguns trabalhos que eu sou melhor que ninguém aqui. Nós todos somos iguais. E isso precisa estar latente todos os dias na mente do obreiro, que o obreiro ele tem que ser acessível. Olha aí para a pessoa do teu lado e diga assim para ele: não deixe. Não, você não falou nada. Diga de novo: não deixe que você se torne uma árvore inacessível. Amém? Vamos continuar. Coerência e credibilidade. Essas qualidades andam sempre juntas. Um líder, para ter confiança dos seus liderados, precisa ser coerente, precisa cultivar a coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Esta coerência só é possível quando o líder é sincero. Portanto, coerência e credibilidade são precedidas da sinceridade. O líder, para ter credibilidade, precisa ser coerente. Para ser coerente, precisa de uma sinceridade na sua maneira de pensar. Um líder que não é sincero naquilo que pensa, sempre terminará transparecendo a sua falta de sinceridade sob a forma de incoerência na sua conduta. Coerência e credibilidade são indispensáveis para qualquer líder, porque, queira ele ou não, sempre se tornará um referencial de vida para os seus liderados. Esta é uma tendência natural e essencial do ser humano, a busca de referências nas pessoas, de exemplos, modelos, nos quais possa pautar a sua vida. Isso ninguém pode mudar, vem do Éden. É inerente à nossa condição de imagem moral e semelhança pessoal com Deus. Um líder contraditório, cuja prática destoa do seu discurso, não merece confiança e, em decorrência disso, perde a sua credibilidade. Uma vez que perdeu a sua credibilidade, deixará de ser modelo para a sua equipe e, em consequência, perde o respeito e a admiração dos seus liderados. Dificilmente conseguirá novamente a confiança daquele grupo. Sabe aquele ditado lá: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não cola com o obreiro, não cola com a liderança da igreja. O obreiro ele tem que falar: faça o que eu digo e faça o que eu faço. O pastor Israel pregou aqui algumas semanas atrás falando isso. E quando Pedro e João eles vão lá à porta do templo, eles falam: olhai para mim. Né? Porque ele fala: não olha para mim, olha para Jesus. Ele até falou disso. O obreiro não pode ter essa: não olha, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não cola com o obreiro. E aí nós vimos aqui o lance da sinceridade. Né? Não sei se vocês sabem, não sei se eu já falei aqui alguma vez, a terminologia da palavra sinceridade significa sincera. Né? Sinceridade no original significa sincera. Esse termo era um termo usado pelos mercadantes do mundo antigo que faziam a comercialização de vasos de cera. E os vasos de cera, por serem muito frágeis, algumas vezes, num descuido, eles acabavam deixando o vaso cair e esse vaso acabava sendo trincado. O que eles faziam para não ter prejuízo? Eles pegavam a cera e faziam remendos
vaso. E aquele vaso, eles pintavam e parecia ser um vaso perfeito, um vaso sem nenhum tipo de remendo. E o que eles faziam? Normalmente eles pegavam esses vasos com defeito e vendiam eles à noite ou em ambientes de pouca luminosidade, porque era mais fácil de enganar no escuro. Já viu aquele negócio, não compre no escuro, né? Porque no escuro qualquer negócio é bom. Só que toda pessoa que era experiente na compra de vasos não comprava vaso à noite e muito menos em ambientes escuros. Eles compravam no calor do meio-dia. E no calor do meio-dia eles pegavam o vaso e apontavam o vaso para o sol. E quando eles olhavam para o sol, eles conseguiam enxergar as imperfeições do vaso. E eles diziam: esse vaso tem cera. Quando nós falamos de sinceridade, nós estamos falando que nós somos um vaso sem cera, um vaso sem maquiagem escondida. É forte isso. E como é que nós sabemos disso? É só você pegar o obreiro e apontar ele lá para o sol da justiça, porque o sol da justiça ele tem a capacidade de revelar todas as imperfeições escondidas do vaso. Quando aqui o texto está falando que o obreiro precisa ser sincero, ele está dizendo que o obreiro não pode ter uma dupla personalidade. Ele fala uma coisa, mas diz outra. Ele fala uma coisa e faz outra. O obreiro ele precisa ter essa credibilidade com a coerência. E se nós quisermos ser pessoas bem-sucedidas no nosso ministério, nós precisamos ser vaso sem cera. Aí você vai provocar o obreiro, a obreira que está aí do seu lado, e perguntar para ela: tem cera nesse vaso aí? Vamos continuar. Até aqui está tudo ok? Tem alguma dúvida? Então vamos continuar. Diligente. Parece supérfluo dizê-lo, mas realmente é essencial afirmar de maneira enfática que o obreiro cristão deve ser uma pessoa dotada de vontade de trabalhar. Bom seria que acordasse para o peso da grande responsabilidade, para a urgência da necessidade que o circunda e para a natureza transitória do tempo. Certamente não teria outra opção a não ser lançar-se ao trabalho, ainda que tivesse de privar-se do alimento e do sono, a fim de atingir o alvo. Então, o obreiro, ele precisa ser uma pessoa diligente, que tem essa necessidade, entende que ele precisa trabalhar, né? Não é um obreiro apenas de carteirinha, não é o obreiro apenas para os eventos de festividades, os eventos que nós temos aqui na igreja durante o ano, os congressos, a conferência e todos os eventos especiais. Não, o obreiro ele tem o desejo de trabalhar sempre. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus. Vocês precisam entender todos os dias que quem chamou vocês não foram nós pastores. Nós apenas fizemos o reconhecimento do seu chamado. O pastor apenas reconhece o seu chamado, porque o seu chamado não vem de homens, vem de Deus. Quando Deus chama alguém para o ministério pastoral, ele já é pastor antes de ser consagrado. Ele só não é pastor de direito, mas o pastor Paulo, por exemplo, ele começa a enxergar nessa pessoa os traços do ministério pastoral. Aí o pastor vê que essa pessoa tem uma boa palavra, que a vida dele condiz com aquilo que a Bíblia fala sobre pastor. Aí o pastor Paulo apenas chama essa pessoa e quando ele derrama o óleo, ele está fazendo aquilo que a Bíblia diz. Ele está reconhecendo a unção pastoral na vida da pessoa. E assim, por conseguinte, em cada ministério de cada obreiro. Então, por que devemos trabalhar? Porque quem me chamou, quem te chamou, foi Deus. E se tem algo que pode consolar o coração de vocês, Deus é o patrão que nunca atrasa o salário dos seus obreiros. Sabe o que isso quer dizer?
1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Abre aí, vamos ler lá. 1 aos Coríntios capítulo 15, verso 58. Isso aí não estava no script, mas de vez em quando, como eu falo para o Diogo, às vezes desce uma quentinha do céu, né, Diogo? Ainda estou bom de memória, hein? 1 aos Coríntios 15, 58. Lê aí, Marcelo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Era para você ter dado glória a Deus, aí, mesmo sendo uma escola, né? Porque não sou eu quem digo, não são os pastores que estão dizendo, é a Bíblia que diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Às vezes nós trabalhamos anos para o homem, e o que nós recebemos apenas é o fruto da ingratidão, do reconhecimento, da falta de conhecimento, né? Você trabalha aí 10, 20, 30 anos numa empresa, e aí, às vezes, do nada, já vi isso algumas vezes acontecer, do nada o chefe acorda e diz: hoje você não, a partir de hoje você não faz mais parte do quadro de funcionários dessa empresa. Em outras palavras, você não serve mais para nós. Só que para Deus é diferente, Railson. Para Deus ele fala assim, ó, cada papel que você pega do chão, cada copo que você coloca ali no recipiente, cada galão de água que você se esforça a colocar lá em cima, cada vez que você está lá na porta e você mede a temperatura das pessoas, que você orienta as pessoas aonde ela deve sentar no culto, cada saudação, cada dia que você dirige um culto, tudo que você faz para Deus não é em vão. Deus não deve nada para ninguém. Então é por isso que o obreiro, quando ele é chamado para trabalhar, ele deve se alegrar, ele deve se sentir privilegiado. Por quê? Porque diante de milhares de pessoas, Deus apontou para mim, para você e disse: eu conto com você, eu estou te selecionando para trabalhar para mim, para trabalhar na minha obra, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Quando o obreiro tem essa consciência, tudo que ele faz para o Senhor, ele faz com excelência, ele faz com amor, mesmo na sua limitação, porque eu já falei aqui que Deus ele vai nos usar na forma e na proporção que nós estivermos preparados para tal. Então, se o músico que está tocando violão, ele sabe tocar somente as notas naturais, Deus vai usar ele fazendo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sol. Se ele souber fazer as notas dissonantes, as notas oitavadas, se ele souber ser uma pessoa, se ele for uma pessoa que ele domina o violão, Deus vai usar ele com muito mais poder. Mas Deus não deixa de usar quem usa as notas naturais apenas. É a mesma coisa o cantor, a pessoa que não sabe muito das técnicas vocais, que não sabe o que é uma melisma, Deus usa, mas se a pessoa também for treinada e conhecedora profunda das técnicas vocais, Deus vai usar ela mais. É a mesma coisa o pregador. Se o pregador só sabe pregar em salmo, pregue em salmo, que Deus vai te usar pregando em salmo. Se o pregador não sabe o que é homilética, continue pregando, mas se ele souber, se ele tiver um conhecimento mais afinado, é nesta forma, a maneira com que você se entregar, Deus vai dizer: eu posso contar com ele para 1000, para 100, para milhares, para uma multidão. Somos nós quem escolhemos. Eu costumo dizer que o chamado, ele tem 3 tipos de proporção: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês serão minha testemunha, tanto em Judá,
como em Samaria e até os confins da terra. Tem pessoas que vão ficar na unção de Judá. Um ministério resumido, mas não vai deixar de ser usado. Outros têm um alcance um pouco maior, um alcance regional, Samaria, Jerusalém. Mas tem pessoas que são tão aplicados que Deus fala assim: olha, o Brasil é pequeno para essa igreja. Essa igreja é tão abençoada, tem obreiros tão afinados no trabalho, que o Jardim Ruth vai ficar pequeno para eles. Aí Deus começa a levantar obreiros lá no estado de Santa Catarina, em Pernambuco, né, na Bahia. Aí de repente tem alguém lá em Los Angeles, e talvez pode ser você, Diogo, o pastor lá de Los Angeles. Olha que bênção. Isso só depende de nós. Deus vai nos usar na medida que nós estivermos dispostos a trabalhar com Ele. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa igreja, com toda essa proporção, ela foi chamada apenas para influenciar o Jardim Ruth? Não, né? Eu acredito, pastora, de coração, porque eu acredito no Deus grande. Eu acredito que Deus nos colocou aqui para que através de nós possamos fazer com que a Adunte seja um referencial para o Brasil e para o mundo. Quem crê comigo? Pouca pessoa creu, mas amém. Eu creio no sobrenatural. Parece loucura, mas eu acredito assim. Eu acredito que aonde eu piso, aonde nós pisarmos, Deus pode fazer com que o nome dele seja engrandecido para a glória de Deus. Nós paramos aqui em estável, né? Agora, amoroso. É estável? A estabilidade é outra qualidade que deve ser encontrada na vida de todo obreiro cristão. Infelizmente, alguns crentes são inconstantes. O seu humor se altera com as condições atmosféricas, de tal modo que por muitas vezes se tornam brinquedos da circunstância. A estabilidade é um distintivo necessário do caráter de todo obreiro cristão. É aquilo que nós vemos aqui em Coríntios 15, 58. O obreiro não pode ser instável. Tem momentos que ele tá ativo na obra, mas tem momentos que ele some do nada, sem dar nenhum tipo de satisfação, né, pastora? Aí, quando você menos espera, ele aparece do nada no culto, como se nada tivesse acontecido, e está tudo certo, e é bênção de Deus. Não pode. O obreiro não pode ser instável. Ele tem a estabilidade. É como Sadraque, Mesaque e Abednego. O obreiro precisa ser como eles, pessoas de ferro, que não se curvam diante da circunstância. O obreiro não pode ser instável. Amém? Amoroso. O amor aos irmãos é um elemento essencial na vida de todo obreiro cristão, mas não menos importante é o amor por toda a humanidade. O verdadeiro amor pela raça humana é um requisito básico para todo obreiro cristão. Então, irmãos, não tem como ser obreiro e cultivar o ódio no seu coração. Tem pessoas que são muito amargas, né? Muito odiosas com a humanidade. E o obreiro, um dia eu aprendi isso, e eu carrego por toda a minha vida. O obreiro, ele precisa ter amor pela humanidade. Então, quando a gente enxerga alguém, por exemplo, um macumbeiro, nós não estamos olhando um macumbeiro. O cristão que tem amor, ele olha alguém que precisa da graça de Deus. Quando nós enxergamos um ladrão, um homicida, e a televisão, ela tem essa facilidade de implantar o ódio no nosso coração, porque os noticiários apelativos, muitas vezes, contam uma história distorcida, e aí a gente começa a amaldiçoar a vida da pessoa. Olha lá, esse cara, esse desgraçado, ele tem que morrer na cadeia, tenho que arrancar o pescoço dele, e nós estamos cultivando o quê? O ódio, sendo que o pior
O crime mais bárbaro que possa aparecer na televisão, não sou eu, é a Bíblia. Pela nossa maneira racional de enxergar, irmã Marli, tem que morrer esse desgraçado. Olha o que ele fez com aquela criança. É a nossa maneira racional. Mas como cristãos, servos de Deus, nós temos que olhar para essas pessoas e enxergar uma luz no fundo do túnel e crer que Cristo pode resgatá-lo. E aí vocês vão me dizer, mas como, pastor? Isso é impossível. A Bíblia diz que Saulo matava crente brincando. Estevão, um dos primeiros mártires, foi apedrejado. E se você vê a história, na mão do apóstolo Paulo, que até então era Saulo, tinha uma das pedras na mão. Ou seja, Saulo foi uma das pessoas responsáveis pela morte de Estevão. Todo mundo tinha medo desse homem. Tanto que Deus falou para o profeta Ananias: vai até a rua chamada direita, e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. A gente lendo assim, pastor, parece normal, mas imagine o turbilhões de pensamento que veio na mente desse profeta quando Deus deu o endereço, e quando Deus deu a mensagem, e quando Deus deu o destinatário. Deus falou: vai até a rua direita, Ananias. É fácil, eu conheço, não preciso nem de Waze. Olha, você vai dizer que é um escolhido meu. Senhor, isso é fácil. Difícil é pregar espinhos, mas pregar boas novas, que é escolhido, amém. Agora, quando Deus falou, e o nome dessa pessoa é Saulo. Morri, meu Deus. Tá bom, fazer o quê, né? Pelo menos vou morrer fazendo a vontade de Deus, né? Vou lá. Mas, Senhor, o Senhor não ouviu, ainda ele tenta atualizar Deus, né? Tipo, Senhor, parece que o Senhor não tem televisão em casa, não, né? Deus, acho que o Senhor precisa dar uma olhadinha aí no YouTube. O Senhor não assistiu a Globo, né, Senhor? O Senhor não assistiu, não. O Senhor não tem Face. Com certeza o Senhor desatualizou o seu Instagram, né, Senhor? Esse homem mata crente. Aí sabe o que Deus falou para ele? A sua visão é uma visão de ódio, mas eu amo tanto ele, que para você ele é matador, para mim ele é um escolhido de Deus. É assim que o crente tem que enxergar. É fácil? Mas nós precisamos, aí eu volto a dizer, como é que Deus vai treinar em nós o amor? Nos fazendo enxergar essas barbáries que o mundo apresenta a nós. Aí algumas pessoas falam: pastor, você é doido, advogado para defender ladrão. Eu não defendo ladrão, defendo o direito dele, só isso. E às vezes as pessoas, os crentes, eles estão tão odiosos, sendo influenciados, principalmente a Globo. A Globo não dá, né? Infelizmente eles manipulam, e isso já eles manipulam tanto que tudo que a mídia apresenta hoje tem influência da Globo. Eu aprendi isso no primeiro semestre da faculdade, professor de Direito Penal. Ele falou o seguinte, que a Globo, ela domina, né, não só a Globo, tem a Netflix, que é da Globo, tem o Multishow. Como eles têm essa prioridade de notícias, e eles lançam a notícia na TV, e as pessoas começam a se antenar naquele canal para ficar inteirado do assunto, as outras emissoras, querendo se igualar, né, na questão do Ibope, eles também acabam noticiando a mesma coisa. Então a Globo, ela tem esse poder de influência. E aí você vê as novelas, né, falando sobre traições. As novelas, então, de hoje em dia parece estar pior, porque eles gostam de taxar o crente, né,
e falar que tudo é normal, que homossexualismo é normal, que famílias diversificadas hoje é normal. E isso tudo é influência da mídia. E o ódio também tem sido implantado dentro da igreja. Nunca vi pessoas tão odiosas como os crentes de hoje em dia, a ponto dos crentes tomarem partido contra a Natura. Porque a Tammy Gretchen lá, ela representava o homem da Natura. Aí o crente começa a postar lá no Facebook mensagens odiosas contra a Tammy Gretchen, contra a Natura e contra a Globo, e começa lá e perde tempo, ao invés de falar de Jesus no Facebook, no Instagram, fica descendo um pau e falando mal dessas pessoas. Isso só está cultivando o ódio em nós e nas pessoas. Porque a Tammy Gretchen, por exemplo, como que ela vai um dia querer saber de Jesus, sendo que os crentes massacram ela de todas as formas? Até eu pensei, eu tinha tudo preparado, eu ia fazer uma live quando estava esse negócio da Tammy Gretchen. O nome da live ia ser o seguinte: o que Deus pensa da Tammy Gretchen? Aí eu ia causar muita polêmica, eu falei, deixa de lado isso aí, amém. Mas infelizmente as pessoas estão cultivando o ódio. E aqui nós estamos aprendendo que o obreiro tem que ter amor. Não tem como ser obreiro se você não sabe amar a humanidade. Não tem como ser obreiro se você não cativa, se você não tem essa sensibilidade pelas almas. Quando você passa por alguém que está jogado na calçada, e se você passar por essa pessoa e você achar isso normal, se você não se sensibilizar, não estou falando que você tem que ir lá dar dinheiro para essa pessoa, não. Mas se você passa por um ladrão, por alguém que está preso no mundo das drogas, do álcool, uma pessoa perdida, e você não se comove, Deus não está dentro de você, obreiro. Porque Deus, ele se comove quando ele fica triste quando ele vê essas coisas. E o obreiro que não se sensibiliza com isso, ele precisa rever os seus conceitos de amor cristão. Amém? Dói um pouquinho, tá? Mas toda injeção, depois ela faz efeito, e aí você vai ver que valeu a pena o que nós estamos falando aqui hoje. Nós paramos em amor, onde que está aqui agora? Comedido. O termo significa moderado, prudente, discreto, qualidades que todo obreiro cristão deve possuir. Por falta de comedimento nas palavras, é seriamente impedida a utilidade de muitos obreiros cristãos. Em lugar de serem instrumentos poderosos no serviço do Senhor, os seus ministérios produzem pouco efeito devido ao constante desgaste de poder, devido ao seu falar descuidado, sem nenhuma cautela. Gente, eu conheço pessoas que, vocês também conhecem com certeza, pessoas que, sabe aquele obreiro que ninguém suporta estar perto dele, porque fala asneiras? Acredito que todo mundo conhece alguém assim. Ninguém sente prazer de estar perto dele, porque ele não é comedido nas palavras. Sai falando à torta e à direita, e só fala besteira. Ninguém sente prazer de estar do lado de uma pessoa dessa. E o obreiro não pode ser assim. O obreiro, ele precisa ser comedido. Até a Bíblia fala que a gente precisa prontos a ouvir e tardio em falar, ainda mais falar bobeira. Todo obreiro precisa ser comedido nas suas palavras. Objetivo. A subjetividade é um dos defeitos do caráter de alguns obreiros cristãos. O que produz a subjetividade é um dos defeitos do caráter do cristão, o que produz um efeito adverso em seu trabalho. A pessoa inclinada para a subjetividade fica obcecada pelas suas próprias ideias e vive a defendê-las. O homem que se apega aos seus próprios pensamentos e caminho é avarento
e intrometido. Mas o homem que já aprendeu a curvar-se debaixo da mão castigadora de Deus tem se expandido por meio da pressão e é homem de coração grande e de horizonte amplo. Então, o obreiro objetivo, ele é aquele que entende que as suas opiniões não podem ser superior àquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E, infelizmente, principalmente quando as pessoas começam a se aprofundar, a conhecer a teologia ela é uma bênção, mas ela é um grande perigo, dependendo de quem vá fazê-la, porque as pessoas começam a colocar suas opiniões acima daquilo que a palavra de Deus diz. E isso entra no campo da subjetividade. No campo da subjetividade, a nossa opinião é mais importante do que aquilo que está escrito. No campo da subjetividade, o que nós pensamos é mais importante do que aquilo que a Bíblia diz. Isso não pode acontecer. Eu preciso crer naquilo que a Bíblia diz. E a minha opinião, se for boa, em segundo plano. Nós não podemos inverter os valores. Colocar a minha opinião em primeiro plano, e se Deus se encaixar dentro dela, se a Bíblia se encaixar dentro da minha opinião, aí a Bíblia serve. Mas se a minha opinião estiver em desacordo com a Bíblia, é a minha opinião e a Bíblia não serve. Nós não podemos fazer isso. O obreiro não. O obreiro precisa entender que a nossa opinião, debaixo da vontade soberana de Deus, ela fica lá em último plano. Mas, pastor, eu acho que é assim. Amém, você acha? A Bíblia diz que é assim? Se a Bíblia diz que é assim, ok, a sua opinião é válida. Mas se a Bíblia disser o contrário, você precisa rever os seus conceitos acerca do que você acha sobre qualquer assunto, né? Eu, conversando com o pastor, eu até contei num outro caso de ontem lá, um rapaz obreiro de uma determinada igreja, totalmente afastado. E ele disse que ele congregava numa igreja que ele recebe R$2.000 por mês, e a igreja fazia voto de 1.500. E ele acabou entregando, até que ele falou que o pastor falava que precisava comprar o terreno, e ele viu o pastor andando de Ferrari. E aí o que fez isso? Construiu nele um ódio contra a igreja, contra pastor e contra Deus. E aí ele me falou isso. Ah, pastor, eu sei que eu vou falar um negócio para você, cara. Eu tomo minha cervejinha aqui, já era, porque eu vou falar para você, eu nunca fui abençoado por Deus. Eu trabalho bastante, mas abençoado eu nunca fui. Eu não posso dizer para você que um dia Deus me abençoou de alguma forma, porque eu abençoava a igreja, dava R$1.500 todo mês e ficava com 500. Aí eu falei para ele, deixa eu te falar uma coisa. Alguma vez você viu na Bíblia Deus pedir para alguém algo que essa pessoa não tivesse? Ele não. Falei, porque quando Deus pediu para Abraão Isaac, Deus só pediu Isaac porque Deus sabia que Abraão tinha o Isaac. Falei para ele dos 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus falou com aquele menino sobre os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus não falou para ele correr atrás de mais peixe e nem atrás de mais pão. Jesus falou, eu vou multiplicar você com o que você tem na mão. Porque Deus nunca pede para nós aquilo que nós não temos condição de dar. Você deu porque você quis. Deus não te pediu isso. Você estava alimentando uma opinião particular do pastor. Mas a Bíblia não diz isso. E tem muita gente que coloca as suas opiniões, o seu achismo acima da Bíblia. Tudo que eu falo, tudo que a pastora Luzia fala, tudo que o pastor Paulo fala, tudo que o bispo Primax falar, se não tiver de acordo com a Bíblia, sabe o que você tem que fazer com essa opinião dele? Jogar no lixo. Porque a opinião válida dentro da igreja ainda continua sendo a palavra de Deus.
A Bíblia não foi mudada. A igreja só mudou o estilo dela, mas os princípios da igreja, o que rege a igreja, ainda continua sendo Deus. E a bússola da igreja ainda continua sendo a palavra de Deus. Não existem manuais. E o próprio apóstolo Paulo disse: se alguém vier até vós pregando um outro evangelho que não for aquele que eu já anunciei a vocês, ainda que seja um anjo descendo do céu, falando para vocês um outro evangelho além desse, é maldito, seja anátema. Então é por isso que o obreiro precisa conhecer a palavra, para não entrar nesse campo da subjetividade, porque o nosso objetivo está aqui, ó. Tudo que eu preciso acerca da palavra, tudo que você precisa saber acerca de Deus está aqui, ó. 31.278 versículos, mais de 8.000 promessas, e todas elas nunca caiu por terra. Passaram homens poderosos sobre a terra, criaram-se literaturas, algumas existem até hoje, por exemplo, O Príncipe de Maquiavel, mas ainda a Bíblia continua sendo o livro mais vendido desse mundo. Homens tentaram queimar a Bíblia no fogo, faziam de tudo, mas ela continua intacta. Sabe por quê? Porque um dia Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É aqui que o obreiro tem que se abraçar. Não é na sua opinião, não é na opinião do coach, porque agora tem até os coaches pregadores, e eu não sou contra, mas às vezes as opiniões deles não batem com o que a Bíblia fala. Não é aqui, ó. O crente tem que ser abraçado com a palavra, não é andar com ela debaixo do braço, igual os crentes andavam antigamente, mas como o profeta Abacuque disse: olha, a palavra de Deus tem que ser como uma tábua gravada no nosso coração. Deus marcou um encontro conosco durante esses domingos, para que nós pudéssemos rever o nosso conceito. Como é que eu tenho sido como obreiro? Será que nós estamos partindo para o campo da avaliação subjetiva ou da objetividade? Nós precisamos ser objetivos, e a objetividade está aqui, ó, palavra de Deus. Amém? Na vida diária ordinária do obreiro cristão, se o corpo nunca houver sido ensinado a reconhecer o seu Senhor, como se poderá esperar que ele corresponda à exigência extraordinária que às vezes lhe será imposta por causa da obra do Senhor? É somente quando impomos persistentemente a nossa autoridade que os nossos corpos finalmente tornar-se-ão obedientes. O obreiro tem que ser disciplinado. E como é que nós somos disciplinados? Conhecendo o Senhor. Será que você conhece o Senhor o suficiente a ponto de ser disciplinado por Ele? Porque às vezes Deus fala conosco e nós não somos capazes de perceber essa voz, porque ainda não fomos disciplinados a reconhecê-la. E o maior exemplo disso está lá no Antigo Testamento. Deus tentou falar com Eli. Ele conhecia a voz de Deus, mas já não era uma pessoa que estava sensível, não era disciplinado para ouvir a voz de Deus. Deus tentou falar com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, mas eles estavam tão ocupados com a prostituição em cima do altar, que eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus. Aí se você ler lá em 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus entrou no quarto de um menino que não conhecia a voz de Deus, mas era sensível a essa voz. Deus falou: Samuel, Samuel. E ele levanta correndo, porque ainda não tem disciplina, e pensa que é Eli que está chamando, e fala: fala, meu Senhor, porque teu servo ouve. E ele fala: volta a dormir, que eu não te chamei. E quando Deus chama de novo: Samuel, Samuel, ele se levanta correndo e corre. Por quê? Porque ele tem sensibilidade, mas ainda não reconhece a voz de Deus.
Na terceira vez ele entende. Olha como é que é a mente de um cara que está com a mente cauterizada. Ele entende que é Deus falando, mas ele mesmo não tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ele diz: olha, se te chamar de novo, você fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É o próprio Deus falando com você. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava disciplinando Samuel para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Você sabia que Deus fala conosco dioturnamente? E às vezes nós achamos que é coisa do acaso, que é coisa da nossa mente. Às vezes Deus fala conosco pelos sinais. Às vezes Deus fala conosco pela natureza. Às vezes Deus fala no nosso ouvido, no nosso coração. E aí você acha que é uma intuição. Você acha que é algo qualquer, porque ainda não está disciplinado. E Deus quer que nós sejamos disciplinados para ouvir a voz dEle. Porque a gente fica: Deus fala comigo, aí vai lá, às vezes, ó, você vai, abre a palavra como se fosse um amuleto e aponta aí e fala: saia de perto de mim, Satanás. Meu Deus, o que é isso? Já aconteceu isso acontece normal. E às vezes Deus fala conosco. E o que nós precisamos aprender? A ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que, por vocês me ouvirem sempre, se eu ligar para vocês de um celular desconhecido, quando eu falar: alô, bom dia, paz do Senhor, sem me apresentar, vocês sabem quem sou eu. Por quê? Por causa dos traços da minha voz. Isso fala o quê? De relacionamento, de intimidade. Você sabia que Deus às vezes fala com você e você não reconhece que é Ele falando? Por quê? Porque você precisa que lá no seu celular esteja salvo o nome Deus, para você saber que é Ele, porque você não consegue reconhecer a voz dEle. E o obreiro, ele precisa reconhecer a voz de Deus, a ponto de que, se algum homem ou mulher mal intencionado vier dizer para você: assim diz o Senhor, e não for Deus, você conhece tanto a voz do seu mestre que você vai dizer: ô irmão, me desculpa, mas está na carne, hein? Isso aí não é Deus não, né, pastor? Porque o obreiro, ele é sensível à voz do Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós vamos encerrar por aqui, porque acredito que algumas pessoas vão voltar ainda. E aí, como nós falamos na semana passada, temos ainda muita coisa a fazer. Então, nós vamos, em casa, vocês vão estudar aí mais 5 páginas. Nós paramos aqui na página 23. Certo? Vocês vão estudar até a página... Gente, só tem coisa importante aqui. Até a página 30. As prioridades do obreiro. No tópico 7 nós retomamos. Aí a Michele mandou uma mensagem aí para vocês durante a semana sobre a importância lá do valor da moldura do certificado, tá? E vocês, não sei se vocês trouxeram, quem trouxe, entregue para ela, porque a gente precisa, vai ficar feio, né? A gente fazer o certificado aqui, uns com moldura, outros sem, fica um negócio estranho, né, pastor? Então, irmã, com um professor desse, se você não passar na prova, eu sei.